Boa tarde, Tite, Marta Negreiros, do Sistema Verdes Mares. Fala logo um pouquinho sobre esse próximo confronto do Fortaleza, que é muito importante, outro confronto direto na luta que vocês entraram heroicamente aí nessa pré-Libertadores. E o Vojvoda vai ter desfalques já certos, né, por suspensão. O Tinga na linha defensiva, o Caio Alexandre no meio e o Romarinho lá na frente. Caso o Benevenuto não volte também para essa partida que está tratando aí, se tratando no DM, o Tinga também vai já um desfalque certo, vocês vão perder um dos homens que vem sendo titulares ali na defesa. E nas partidas que o Fortaleza já fez contra o Atlético Mineiro na história, em nenhuma o Fortaleza não sofreu gols contra o Galo. Então, vocês já sabem, são partidas muito difíceis, o Galo é um time muito grande. E aí, com essas baixas na defesa, como que vocês estão vendo isso? Como que vocês vão se preparar para enfrentar sabendo de tudo isso? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Para mim é uma alegria poder estar falando aqui com vocês. Falando a respeito do jogo contra o Atlético, é o jogo mais importante da temporada. A gente vem tratando isso rodada após rodada e não será diferente para esse jogo. Temos desfalque? Temos sim. Mas temos um grupo muito qualificado, temos um grupo que o Vojvoda a todo momento procura extrair o máximo de cada jogador para que no momento que a gente necessite e precise, o atleta esteja apto para fazer o seu melhor, para render aquilo que a gente espera dele. Então, é claro que são baixas importantes que a gente tem. O Tinga, o Caio, o Romarinho, são jogadores de muita qualidade que já estão adaptados no sistema. Mas a todo momento, como eu já disse, o Vojvoda roda bastante a equipe. Hoje todos entendem muito bem a sua importância dentro do corpo de trabalho. E isso nos dá tranquilidade de saber que, independente de quem vá a campo, o Fortaleza estará muito bem representado e com toda certeza irá em busca de dar o seu melhor para, consequentemente, dando o seu melhor, ajudar o grupo a vencer o nosso adversário, que, como você bem citou, é um adversário difícil, são jogadores que, assim como nós, também têm muita qualidade, mas que, com toda certeza, a Arena do Leão estará lotada, será uma linda festa fora de campo e esperamos que dentro de campo a gente possa dar o nosso melhor e ficar mais próximo de vencer o nosso adversário. Fortaleza já entrou de vez nessa luta pela pré-Libertadores e caso vá disputar novamente essa competição que é a mais importante da América, precisa ter também, claro, muito importante, a manutenção do treinador ou não. E muito tem se falado dessa renovação do Vojvoda e o Tinga esteve ao vivo ontem no Jogada do Primeiro Tempo e ele falou que os jogadores também vão pegar lá no pé. O Tinga é o capitão, mas você por muito tempo levou a abraçadeira quando ele esteve fora de campo por lesão. E aí, queria que você falasse um pouquinho, se os capitães ali do time já tiveram uma conversa com o Vojvoda, como é que está o clima aí, se vocês pensam mais sobre isso, fala mais um pouquinho sobre como que está esse clima de vestiário entre vocês, pensando nisso, pensando na manutenção do Vojvoda. Bem, eu me recordo que na última passagem que eu tive aqui com vocês, eu citei da importância da manutenção do trabalho. A gente está acostumado, nós estamos acostumados no futebol, principalmente no futebol brasileiro, muitas mudanças de técnicos, não conseguindo fazer um trabalho ao longo prazo, sempre querem resultado imediato e muitas vezes não acontece e acaba ocorrendo as mudanças. E para nossa felicidade, nós estamos num clube diferente, que pensa de uma forma muito mais abrangente o futebol, não o futebol momentâneo, não o jogo naquela partida, e sim uma coisa mais ampla. E isso a gente pôde perceber em todos os movimentos que foram feitos dentro do nosso clube. A manutenção do Vojvoda foi de extrema importância para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Não é por acaso que o Fortaleza está hoje tendo a possibilidade novamente de brigar por uma vaga numa competição internacional. É muito pelo trabalho que é feito fora de campo. É claro que muitas das vezes vocês enxergam só a ponta do iceberg, digamos assim, mas tem muita coisa envolvida. É muito trabalho, é muita dedicação do porteiro ao presidente. E todos estão muito felizes com a manutenção do Vojvoda. O Vojvoda é um cara que vocês no dia a dia podem perceber, é um cara muito coração, é um cara que vive diariamente o Fortaleza, é um cara que se dedicou muito para tirar o melhor de cada jogador, para extrair aquilo que cada atleta poderia render. Eu falo sempre que o Vojvoda não pensa no jogador, mas ele pensa no ser humano. Então isso
hoje a gente está colhendo muito daquilo que foi plantado lá atrás. Então, mais uma vez eu friso da importância do Vojvoda e do trabalho do Alex, do trabalho do Papelinho, do trabalho do nosso presidente, que soube que naquele momento que a gente estava um pouco de estabilidade, soube manter o trabalho do Vojvoda. Fala, Tite, beleza? Boa tarde. Eduardo Trovão, do Futebolês. Libertadores voltou a ser uma realidade para o Fortaleza. O que você poderia falar sobre isso? Porque o primeiro turno terrível, zona do rebaixamento, lanterna durante quase o primeiro turno. Era difícil até escapar do rebaixamento, porque historicamente quem vira o turno na lanterna nunca conseguiu fazer isso. Fortaleza não só consegue isso, como está aí com um adversário direto. Se vence o Atlético, sobe pelo menos uma posição e entra nessa reta final do campeonato, de fato brigando por mais uma vaga na Libertadores. Cara, foi muito foco, muita força de todo o grupo e muita fé também. A gente sabia o quanto era difícil sair daquela situação, mas tínhamos a certeza do que o trabalho estava sendo muito bem realizado. Em nenhum momento a gente duvidou de nós mesmos. Sabíamos que teríamos dificuldade ao longo da temporada, não esperava que fosse tanta. Foi um primeiro turno muito difícil. Mas que eu me recordo também que foi onde a gente esteve mais próximo um do outro. Eu também me lembro de um rapaz que veio aqui fazer uma reportagem quando a gente estava ainda lá na zona de rebaixamento. E depois eu pude acompanhar um pouco daquela da reportagem. Não me falha a memória de quem era, um canal de YouTube até. André, né? Muito bem lembrado, muito obrigado. E ali naquela reportagem eu me recordo que eu pude assistir depois, que ele falou assim: eu nunca vi um ambiente tão bom com um time brigando numa zona de rebaixamento. Mas o ambiente não era bom por acaso. Tínhamos a certeza de que o trabalho do dia a dia ia nos levar a sair daquela situação difícil. E foi isso que nos trouxe a hoje ter a possibilidade de pensar jogo após jogo. Eu não quero aqui criar grande expectativa, eu quero trabalhar jogo após jogo. Sei que o jogo do Atlético é o mais difícil que a gente vai ter na temporada e assim será o próximo. É como o Vojvoda sempre salienta para nós jogadores. E sempre o próximo passo é o mais complicado, sempre o próximo jogo será o mais difícil. Então é isso, é pensar no Atlético, é pensar como e de que forma iremos vencê-los, porque sabemos as dificuldades que teremos. Vem aí um final de semana sem jogo, não sem trabalho, que vocês vão treinar, claro, mas sem jogo. Como é que é um final de semana sem jogo? É ficar vidrado em tudo que é jogo que der para assistir, secar quem tiver que secar, porque vocês já vão jogar na rodada sabendo praticamente tudo, né, que rolou. É um fim de semana diferente, mas de muito trabalho. Sábado treinamos, domingo treinamos e nos preparamos para o jogo, grande jogo de segunda-feira. Eu, particularmente, irei à missa no domingo pela manhã, irei treinar no domingo à tarde e me concentrar para enfrentar um grande time que é o Atlético. Sabemos que tem alguns resultados aí que tem que acontecer durante a rodada, mas temos que pensar no nosso melhor, fazer o nosso trabalho, pensar na nossa vitória, que isso nos levará a pensar coisas grandes durante a competição. Boa tarde, Tite, Pedro Pinheiro da Band. Como o Trovão acabou de falar, vocês vão ter um final de semana sem jogo e a semana também vocês só estão fazendo treinamento. Como é importante essa semana para vocês? É um tempo até maior do que uma semana. E vocês já estão assim, já de olho em alguns detalhes do Atlético Mineiro? Cara, diariamente o Vojvoda sempre procura, em qualquer trabalho que a gente faça durante a semana é voltado no jogo do fim de semana. Então, essa semana não é diferente. A todo momento, a todo trabalho, seja um trabalho de passe, seja no próprio aquecimento, a gente já procura idealizar aquilo que será o jogo. Então, a gente já planeja, o Vojvoda, com a sua comissão técnica, planeja a semana muito em cima do nosso adversário. É claro que trabalhando as nossas valências, trabalhando o que a gente tem a melhorar do que foi o jogo passado, mas sempre pensando no próximo adversário. Você até comentou e já demonstrou bem claro de ser bem católico, acreditar muito nisso. Eu queria saber de você, como foi essa questão do período do primeiro turno, todo na zona de rebaixamento, a sua relação mesmo com a sua religião, porque com certeza acaba influenciando até na sua forma de jogar. Como é que foi até para essa virada de chave agora que o Fortaleza está tendo uma arrancada novamente? Cara, eu costumo tratar aquele período que a gente passou como um grande deserto, assim, sabe? Foi um deserto que a gente estava se preparando para algo melhor, pela terra prometida. E eu me recordo também quando eu ia no Instituto Rest, que é um instituto que eu acompanho há muito tempo, eu conversava muito com as irmãs, com os irmãos de lá,
E a todo momento eles me passavam uma positividade, uma confiança tão grande, e ali eu me conectava comigo mesmo. Eu sabia que aquilo seria importante para a gente passar, para colher algo maravilhoso aqui na frente. Então hoje a gente está vivendo exatamente isso. Aquele deserto que a gente passou foi importantíssimo para o nosso crescimento, não só individual, mas coletivo. E a gente fica feliz por poder ter passado por esse momento e hoje estar aqui, poder pensar jogo a jogo, pensar no que fazer para dar o melhor para o nosso torcedor, o que fazer para continuar o Fortaleza cada vez subindo mais, pegando voos maiores. Tite, aqui Mário Kempis, já falando de religião aí, Santo Agostinho tem uma frase muito linda que é: não adianta ficar perto da luz se os olhos estão fechados, né? E aí eu queria falar a respeito desses olhos fechados, é o Vojvoda. Marcelo Paes fala muito, né, que bancou a permanência do Vojvoda, sabia que o problema não seria ele, tirando o Vojvoda não seria a solução dos problemas. Eu queria que você pudesse me falar durante esse período, esse deserto que vocês passaram, como vocês avaliaram a permanência do Vojvoda? Porque para todos a solução seria ele sair, mas o Marcelo acabou bancando. E aí, parafraseando o Santo Agostinho, né, não adiantava nada, você estava com a luz ali, mas aparentemente estava com os olhos fechados. Linda essa frase, é uma frase que eu carrego comigo também. E assim como eu carrego também, a paciência tudo alcança, né? E foi mais ou menos isso que a gente teve que ter naquele período. Muitas das vezes no futebol a gente acaba vendo muito o resultado em si. A gente não pega o que foi o jogo, o que foi as partidas. E aqueles jogos, mesmo que a gente não conseguiu vencer, a gente jogava muito bem. Tinha um volume de jogo, tinha muitas possibilidades de vencer, e por uma circunstância ou outra do futebol a gente não conseguia. E muito em cima disso foi a permanência do Vojvoda. Por quê? Porque o time tinha um volume de jogo, tinha uma forma muito bem definida de jogar. Você é um cara muito estudioso, é um cara que acompanha muito o futebol e sabe. E eu, por muitas das vezes, te acompanhei e via o teu raciocínio em cima não do resultado, mas viu o teu raciocínio em cima daquilo que a equipe estava desenvolvendo. E é claro que, infelizmente, no futebol, assim, se você não vence, você não jogou bem ou não. E não é assim que acontece. A gente que vive futebol, a gente que eu já estou há 20 anos praticando o esporte que eu tanto amo. O mais importante é isso, cara. É você entender que mesmo que de repente o resultado não apareceu naquele momento, continue fazendo as coisas corretas, continue trabalhando e continue tendo convicção no seu trabalho. E eu já faço um paralelo, é assim na nossa vida também. Muitas vezes a gente quer as coisas para amanhã, para o ontem. Não. Muitas das vezes a gente vai ter que plantar, vai ter que regar, e ali na frente você vai colher. Então, assim foi com o Vojvoda. A importância do Vojvoda, eu falar aqui da importância do Vojvoda é ser repetitivo, mas ele é o nosso norte, assim, porque ele é o nosso capitão. Ele é o capitão do nosso barco, ele sabe exatamente em que águas a gente vai navegar. E ele sabia muito bem que aquilo que a gente estava passando era momentâneo. Hoje é muito fácil eu falar para você, a gente sabia que ia sair da situação. Não, a gente tinha certeza que ia sair daquela situação, porque o Vojvoda diariamente falava: não se deixa bater pelo momento. Acredite no trabalho, acredite no que a gente vem fazendo, porque grandes coisas a gente ainda vai acontecer nesse campeonato. E hoje, muito da permanência dele se deve ao trabalho que ele desenvolve ao longo desse período que ele está aqui. E hoje é o maior técnico da história do nosso Fortaleza. Parafraseando outra pessoa, mas não tem nada a ver, fala muito assim: nunca antes na história um time que terminou na lanterna do primeiro turno conseguiu escapar do rebaixamento. Nunca na temporada passada um time nordestino chegou em 4º lugar e foi para uma Libertadores da fase de grupos. Vocês têm noção de tudo isso? É porque muitos falam, os jogadores, não caiu a ficha. Só caiu a ficha depois de um bom tempo é que a gente percebeu. Entre vocês, dá para perceber o tamanho da história que vocês estão fazendo no Fortaleza nesse momento, desde o ano passado até aqui, esse setor defensivo que tem você, Benevenuto, Tinga, o Pikachu estava aqui e saiu, mas ainda segue alguns outros do ano passado. Porque o que vocês estão fazendo, a história está mostrando. É óbvio que se vocês chegarem à pré-Libertadores é mais ainda. Mas eu queria só saber entre vocês, se vocês debatem sobre isso. Rapaz, a gente conseguiu, deu certo, a gente escapou, a gente... Muito boa pergunta. Diariamente a gente conversa, assim, não do que a gente vem fazendo, mas sim do que a gente pode fazer.
É claro que tudo que a gente, infelizmente, eu falo novamente, o futebol é muito ingrato por isso. Porque você faz tudo que a gente fez. Disputamos uma Libertadores. Fortaleza vai só... Muitas falavam que ia passear na Libertadores. Não, Fortaleza foi lá, competiu, jogou de igual para igual com adversários que aos olhos da grande maioria que vive no futebol parecia impossível. Não, e a gente foi lá e fez. Fomos lá e jogamos com o River de igual para igual, fomos lá e jogamos com o Estudiantes de igual para igual, e assim vencendo ao longo da temporada e ao longo dos anos que o Fortaleza vem fazendo. Não é de 2 anos para cá que o Fortaleza está vivendo, não. É um trabalho que começou lá em 2017, se não me falha a memória, e hoje está sendo uma construção dia após dia. A gente sabe da grandeza das coisas que vem acontecendo, mas eu sempre falo que daqui a, de repente, 10, 15 anos, as pessoas vão entender o que foi realizado aqui neste clube. Então, mais uma vez, parabenizar também o nosso presidente, né? Porque você tirar um clube de uma Série C e carregá-lo, e é claro que outras pessoas fizeram parte desse processo, e também dar os parabéns para aqueles que acreditaram no que estava sendo realizado aqui, porque... E hoje a gente está tendo até um reconhecimento muito grande da mídia nacional, né? Hoje o Fortaleza é visto como uma das referências, não só dentro de campo, mas principalmente fora de campo. Então, parabéns ao nosso presidente e toda a diretoria aí que acreditou no trabalho. Boa tarde, Tite. Anderson Azevedo, do Futebolês. Eu creio que aquela derrota para o Atlético no primeiro turno tenha sido uma das mais doídas que vocês tiveram ao longo da competição. Vocês saíram na frente, abriram 2-0, tomaram a virada no final do jogo. E agora quis o destino que contra esse mesmo Atlético vocês podem entrar na zona que vai dar classificação ao time à Libertadores. Como encarar um duelo como esse, tendo em vista tudo que já aconteceu no decorrer do campeonato e contra esse próprio Atlético, que é um time chato, é um time que joga, mas que deixa jogar? Bem que você falou, um time que deixa jogar, mas também que joga, né? É uma equipe muito qualificada, a gente sabe da dificuldade que iremos enfrentar. Eles são uma equipe que a gente já conhece. No ano passado a gente enfrentou 4 vezes eles, se não me falha a memória, e é uma equipe muito bem treinada, tem um seu treinador que conhece muito bem o seu grupo de trabalho, e assim como nós também. Será um jogo de igual para igual, sabemos do nosso potencial. E é claro que temos que pensar no adversário, temos sim, mas temos que focar no nosso trabalho, no que nós temos que fazer, o que nós podemos evoluir do jogo passado para esse, o que a gente tem que neutralizar do adversário para que a gente, com as nossas qualidades, possamos vencê-los. Já aproveito e convoco o nosso torcedor, porque vai ser de extrema importância o apoio deles. Porque eu falo que a força do Fortaleza não está num jogador ou no outro, está no conjunto da torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica. Esse conjunto irá levar o Fortaleza a viver grandes coisas ainda nessa temporada. Aproveitando essa sua fala, tem a história do jogo do 1 milhão, provavelmente domingo, né? O time consiga atingir a casa de 1 milhão de torcedores, mas faltam 6 jogos para acabar o campeonato. São 4 aqui e 2 fora. O Fortaleza tá com a faca e o queijo na mão? Cara, o Fortaleza pensa jogo a jogo. Eu não posso aqui fazer uma projeção, temos 4 jogos em casa, 2 fora, vamos vencer X e vamos... Não, eu prefiro pensar jogo após jogo. O nosso jogo mais importante, como eu já disse, é o próximo jogo. Quem é o próximo jogo? É o Atlético Mineiro. Então, o que nós podemos fazer para vencê-los? E isso, após o jogo, a gente vai pensar que posição estaremos na tabela, o que poderemos ainda almejar dentro da competição. É claro que hoje a gente se encontra muito próximo de viver novamente um sonho que liberta. Mas é claro, com muito trabalho, com muita dedicação, e precisamos muito do nosso torcedor, porque eles são a peça fundamental nessa engrenagem. Eu tenho certeza, será o jogo do 1 milhão, será um jogo de muita história, na verdade, envolvida, não só naqueles 90 minutos. Então nós jogadores, nós clubes, precisamos da nossa maior força, que é a nossa torcida, que eles possam comparecer ao estádio, que eles possam fazer uma linda festa, que corra tudo com muita segurança e que ao final do jogo a gente possa estar comemorando o grande resultado. Boa tarde, Tite. É o Mar Lima, da TV Ceará.
Você falou aí de jogo a jogo e a gente tem ouvido muito isso nas coletivas aqui de Fortaleza, né? E analisando as estatísticas do jogo é muito impressionante, porque tem muitos jogos que o Fortaleza é muito dominante nessas estatísticas, finalizações, posse de bola, roubadas de bola, e não consegue um bom resultado. E tem jogos ao contrário também, como foi esse jogo do América, né? Se você for analisar quem deu mais chutes a gol, quem chutes para dentro da meta, enfim, tem isso. Mas vocês têm sabido jogar com cada adversário, como você disse. Eu queria que você explicasse um pouco como é esse trabalho, né, de montar um time. Olha, hoje talvez a gente não dê mais chutes a gol, mas a gente precisa sair daqui pontuando. Ou ao contrário, né, quando a gente jogou muito bem, mas a gente não sai daqui com o resultado que a gente queria. Como é esse trabalho dentro do vestiário? Juan Pablo Voivoda. Ele é o cara que pensa jogo a jogo, juntamente com a sua comissão, juntamente com o CIFEC. Eles praticamente ficam 24 horas pensando de que forma a gente pode vencer o nosso adversário. E por isso que a gente pensa sempre jogo após jogo. Muitas das vezes tem jogos que a gente tem um controle, mas não vence. Tem jogos que a gente, de repente, não foi tão bem nas estatísticas, mas a gente foi eficiente. E o futebol de hoje pede isso, a eficiência. Porque são jogos muito iguais, são adversários muito parecidos. O que vai diferenciar um ao outro é a eficiência que a gente vai ter quando a gente tiver a bola, quando estamos sem a bola. Então a gente tem que ser preciso em todos os movimentos, ainda mais com um adversário como o Atlético, um adversário muito qualificado. De repente não teremos muitas possibilidades de marcar, mas nas possibilidades que tivermos, temos que ser eficientes e também, trazendo para o meu lado, ser eficiente também na defesa. Procurar estar sempre muito bem equilibrado para, consequentemente, porque eu sei que pela nossa qualidade lá na frente vamos conseguir fazer o gol. Você estava falando aí sobre essa questão de ter passado por um deserto, de ter passado momentos bem ruins, e foram momentos bem turbulentos no Campeonato Brasileiro, pelo menos, né, esse primeiro turno inteiro. E enquanto o Fortaleza estava à zona do rebaixamento durante todo o primeiro turno, o rival estava fora, né? E agora o negócio tem se investido, o rival está numa fase mais ruim. O presidente do outro clube veio dizer que isso o trabalho de vocês tem um impacto na cobrança em cima deles. Eu queria saber de vocês, como é que foi esse primeiro turno, se também teve um impacto de, olha, o nosso rival está na frente, a gente está aqui mais atrás, se esse trabalho também é psicológico dentro do dia a dia. Cara, eu costumo dizer que eu não olho para a grama do vizinho assim. Eu sempre procuro olhar o que nós aqui podemos fazer. O que o Fortaleza pode fazer para cada dia estar se reinventando, para cada dia estar buscando fazer, não digo diferente, mas continuar construindo aquilo que era o nosso objetivo. Tínhamos objetivos ao longo da temporada, que era ser campeão cearense, que era ser campeão da Copa do Nordeste, fazer uma grande Libertadores como fizemos, fazer também uma Copa do Brasil como fizemos, e o brasileiro seria buscar uma competição internacional novamente. Em nenhum momento a gente duvidou, em nenhum momento a gente achou que aquele momento de dificuldade dentro do brasileiro iria nos tirar, ou porque o clube A está vivendo isso, o clube B está vivendo isso. Não. Eu penso no Fortaleza. Nós vivemos aqui o Fortaleza 24 horas. Assim é o nosso presidente, assim é o nosso treinador e assim somos nós jogadores. Nós vivemos Fortaleza. E por isso que a gente se cobra muito internamente, porque a gente sempre está buscando estar melhor, porque a gente está com um grupo hoje muito qualificado também. E hoje, se não joga o Tite, tem o Benevenuto, tem o Brites, tem o Sebadios, tem o próprio menino Abraão, que é um menino de muita qualidade. Eu sempre procuro falar dele quando eu tenho a possibilidade, que eu sei que é um grande futuro, é um grande ativo do Fortaleza. Então hoje o Fortaleza internamente tem uma competição muito grande. E isso eleva cada vez o nosso nível. E isso também foi os jogadores também que aqui chegaram, entendeu? Porque a gente estava com um grupo muito enxuto, assim. E era 3 competições simultaneamente. E hoje a gente vive uma competição e temos um grupo muito mais elástico, onde dá também as possibilidades para o Voivoda poder trabalhar. Boa tarde, Tite. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Há pouco tempo você disse que está há 20 anos, né? Já no futebol. 20 anos. 20 anos. Eu já estou um pouquinho mais, já estou há 31 como repórter. Do Fortaleza, 21 anos. Rapaz. O futebol vai se modernizando, né? As nossas vidas, vai se reciclando. Hoje a gente entrevista pelo celular, pela internet. Naquele tempo a gente fazia entrevista pelo orelhão, aquela fichazinha caindo. E os comentaristas vão se modernizando com as palavras. O jogador tem que jogar mais, tem que jogar menos. Não, agora tem que ter mais minutagem. Né? Bonito isso, né? Soa bonito, mas eu não... Agora tem time equilibrado. O que é um time equilibrado?
O seu ataque marcou 92 gols. Tem uma média de 1,43% de gols marcados. 1,5 gols por partida. A defesa, que você é zagueiro, sofreu 59 gols em 64. Tem 0,92. Menos de 1 gol por jogo. Fortaleza é um time equilibrado? Porque time equilibrado parece que se dá muito bem. Cara, primeiro, parabéns pelo seu trabalho. Você é um cara que está viajando com nós, alguns jogos já pude acompanhar. E eu também sou do tempo do rádio. Eu ia muitas vezes para o estádio com meu pai, mas com o radinho aqui para ouvir aquilo que estava sendo falado, porque eu entendia que os olhos de quem está lá no campo poderia transmitir muito melhor daquilo que eu estava vendo. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns a todos os radialistas aí que fazem da sua voz os olhos de muitas pessoas aí. Agradeço em nome de todos. Sobre ser um time equilibrado ou não, acho que os números dizem muito isso, né? Ao longo da temporada, o nosso calendário do nosso futebol brasileiro exige muito, assim. Então é muito difícil você manter uma regularidade. Muitas das vezes você acaba, pelo desgaste físico, acaba não tendo, como os números, bons números, mas você acaba vencendo, e isso é o mais importante hoje no futebol atual. Mas eu gosto muito do seu tempo. Eu acompanho muito algumas imagens do futebol lá atrás, que era um futebol muito mais jogado, um futebol com muito mais toque de bola, com muito mais requinte, com jogadores de muito mais aquilo que enchia tanto os olhos dos europeus quando viam o nosso futebol, um futebol muito mais vistoso. Hoje é um futebol muito mais agressivo, digamos assim. Mas é um futebol que a gente tenta se adaptar o mais rápido possível. Então, hoje o Fortaleza, eu digo assim, um time muito bem equilibrado. Tanto ofensiva quanto defensivamente, a gente sempre procura estar próximos para fazer um futebol compacto, para que com isso a gente esteja mais próximo de vencer nossos adversários. Falar agora de estrutura, né? Antes a gente entrevistava o jogador aqui debaixo de uma mangueira, de um pé de jambo. Verdade. Era a gente entrevistando e o jambo caindo. Hoje nós estamos aqui num ar-condicionado, climatizado, tudo muito bem, informático, tudo muito bem. Fortaleza inaugurou ontem um novo hotel. Hotel que leva o nome de Ribamar Bezerra, para quem não sabe, foi um grande presidente aqui do clube. Gente finíssima, que é chamada até de benemérito. Concentrar na própria sede. Você acha melhor do que para um hotel lá na Beira-Mar? Porque agora o Fortaleza tem 2 hotéis no Centro de Excelência Alcides Santos do PC. Descansa mais concentrar na própria sede? Eu sempre falo que a estrutura faz toda a diferença no futebol tão competitivo que a gente está. Hoje, ao entrar pelo portão aqui adentro do nosso Fortaleza, você vê uma cidade Fortaleza. Você vê toda a melhoria que vem sendo feita, seja de campo, seja de estrutura. Hoje, com a graça de Deus e com o trabalho de todos que aqui passaram, hoje a gente tem um hotel. Acabamos de inaugurar um hotel, e você poder estar dentro das suas instalações, poder ter toda essa comodidade de poder ter campo para trabalhar, um campo de muita qualidade, de poder ter um hotel, de poder ter um restaurante, de poder estar tudo integrado, facilita muito o trabalho. Então, com toda certeza, hoje é tudo isso que o Fortaleza proporciona aos jogadores. Todos querem viver o Fortaleza, todos querem estar aqui, fazer parte deste clube. Por quê? Porque hoje o Fortaleza, não só financeiramente é um clube muito bem estruturado, mas hoje a estrutura do Fortaleza, o jogador quer participar disso tudo. Hoje a gente vê muitos jogadores de fora querendo estar aqui dentro, porque vê o quanto o clube tem desenvolvido e quanto o clube ainda tem potencial para crescer. Finalizando a entrevista coletiva com o zagueiro Tite. Tite, muito obrigado também pela presença. Eu vou aproveitar também a oportunidade, não poderia deixar de citar esses 2 casos que tiveram no nosso futebol brasileiro, esses 2 casos de violência, que entristece muito para quem ama, para quem gosta, para quem acompanha o futebol. O futebol sempre foi, como o senhor bem sabe, motivo de alegria para as pessoas. Como eu disse, eu fui um menino que acompanhado pelo meu pai, fui carregado até um estádio de futebol, vi aquelas imagens. Eu não sei se o senhor já deve ter trabalhado no Bento Freitas,
que é o Estádio do Brasil de Pelotas. Eu ia lá, acompanhava os jogos e via aquela festa que a torcida fazia, via aquela festa que era você poder levar... eu com meu pai, ele me carregando no seu colo, de poder acompanhar um jogo, para mim era fascinante. E foi isso que criou o desejo dentro de mim de participar e de querer ser um atleta profissional. E você vê imagens, como a gente viu, que percorreu o mundo todo negativamente do nosso futebol brasileiro. É triste, cara. É triste porque, como eu já disse, o futebol está inserido dentro da sociedade, cara. A gente não pode, cara, aceitar que imagens como aquela de mães carregando seus filhos no colo, de correndo, fugindo da violência, de atleta sendo agredido. Não, cara, não. Futebol é alegria, futebol é paixão, sim, futebol é paixão. Mas não deixem que isso extrapole. Viva o futebol de uma maneira legal, viva o futebol de uma maneira interessante. Leve seu filho para viver esse momento de alegria, leve seu filho para ter esse momento de prazer. Vá ao estádio para comemorar junto com seus amigos, com seus familiares, que vocês possam levar seus filhos para que o futebol seja um ambiente familiar, não seja um ambiente de violência, mas que seja um ambiente familiar. Para todos que estão, seja para os jogadores que estão lá dentro de campo, que seja para o torcedor que está indo lá, que seja um ambiente seguro, que seja um ambiente prazeroso. Então eu peço, cara, encarecidamente, para que quem vá para o estádio de futebol vá para se divertir, mas se divertir com segurança, se divertir com alegria. Não deixe que a violência, que tanta violência que as nossas crianças estão sofrendo, sofra também dentro dos nossos campos de futebol. Que seja um momento de alegria para todos nós. Obrigado a todos e desculpa aí.